O cinema é uma arte que nos permite o acesso a realidades e universos que talvez jamais poderíamos imaginar. As histórias surgem de todos os lugares e formas possíveis, e é incrível notarmos como as tramas são colocadas na tela. Sejam elas ficcionais ou não, todas possuem sua construção baseada na realidade cotidiana. Sean Baker é um desses diretores que tem se destacado nos últimos anos utilizando dessa estilística fílmica. Seus filmes como Tangerine e Projeto Flórida se utilizam bem desse modo de construção da arte no cinema. Uma das maiores forças da sua obra é o fato de contar narrativas de personagens cuja representatividade na sétima arte ainda é pouco explorada. Seu foco se volta muito para o cotidiano da juventude nos bairros pobres dos Estados Unidos, assim como os diversos conflitos existentes nessa América que muitas vezes não encontra espaço no cinema comercial por natureza. Por conta disso e da forma como o diretor aborda a realidade dessas figuras, muitos carregam interesse em assistir o seu novo trabalho, Red Rocket. E é sobre este filme que iremos falar neste vídeo. Antes de começar o vídeo, gostaria de compartilhar que apenas 12,8% das pessoas que assistem os nossos vídeos são inscritos no canal, o que é muito pouco. Então fiquem à vontade para se inscrever, que é grátis, e você ainda ajuda no crescimento desse canal. Lançado em 2021, Red Rocket é uma comédia dramática que carrega muito humor negro. Nela, acompanhamos um ex-astro de filmes adultos, Mike Saber, que volta para o interior do Texas, onde cresceu. Chegando na cidade e precisando de uma casa para morar, ele busca ajuda com a sua ex-mulher. Porém, o ator não pretende ficar naquele local nem começar uma nova vida ali. Ele quer voltar para Los Angeles e recuperar a vida que tinha antes de tudo isso. Assim como os filmes de Sean Baker, Red Rocket é composto por tipos que são reféns da sociedade e esquecidos por ela. Por isso a escolha por um ex-ator pornô, uma ex-garota de programa, uma aposentada doente, uma jovem sonhadora traficante, um jovem que não sabe o que quer da vida e uma menina bonita que sonha com um futuro melhor. Arquétipos que não costumam ser destaque em grandes produções hollywoodianas, por exemplo. O cenário da cidade condiz muito com a proposta do filme. O local possui muitas refinarias que poluem o ar e oprimem a visão dos moradores na localidade. Mas não é só o ar que está sujo naquele ambiente. A vida dos moradores ali também está repleta de sujeira. Essa busca por um lugar ao sol dentro de um sistema que os exclui os leva a conduzirem as suas vidas por caminhos ilícitos e muitas vezes cheios de ilusões. A ideia do sonho americano já foi retratada pelo diretor no premiado filme Projeto Flórida. Porém, Baker aborda em Red Rocket um sonho de uma vida glamurosa através da busca por um título frívolo. Por isso temos Mike, um homem que alcançou uma pequena fama como ator pornô na juventude e que não quer desapegar dos status que tem nesse universo. Logo, é por isso que ele se envolve em muitas intrigas e problemas nos quais ele não assume responsabilidade alguma. Ou seja, em primeiro plano temos um protagonista imaturo e que não amadurece ao longo da narrativa inteira. Mike é um tipo de pessoa que acredita poder conseguir tudo o que deseja através do carisma e da beleza. Desta forma, ele usa outras pessoas para conseguir os seus objetivos. É de fato um homem totalmente tóxico. Porém, nesse ambiente proposto pelo diretor, ninguém é vilão ou mocinho. Todos estão dispostos a defenderem um pouco o que conquistaram em uma comunidade relativamente segregada e violenta. É interessante pontuar que a história acontece em 2016, na época das eleições norte-americanas.
E a sua trama se passa na região da Califórnia, formada por São Francisco, Los Angeles, São Diego, regiões dos Estados Unidos responsáveis pela eleição do republicano Donald Trump para presidente. Mas o diretor não pretende impor um pensamento político com o seu trabalho. Ele apenas deixa aberto para o espectador interpretar as nuances daquele cenário. O fato dele tomar essa posição no mesmo contexto de outros assuntos que surgem no longa acaba gerando um tom ruidoso na obra, como, por exemplo, a abordagem sexualizada de determinados personagens. É fato que a vida como ator de filmes adultos levou o protagonista e a sua ex-mulher a uma condição lamentável, mas em nenhum momento Baker aprofunda esse tópico. A sexualidade e a aparência são supervalorizadas pelo protagonista, e é isso que leva a desejar a jovem Strawberry, uma atendente de uma loja de rosquinhas californianas. Ela é um alvo muito direto para o cafetão que pretende levá-la ao seu universo através de promessas de uma vida relativamente famosa e prazerosa. O mais interessante nesse filme é sem dúvida seus personagens, em específico as mulheres. Quase todas elas possuem personalidade firme. Elas são quem são sem medo e sabem conduzir as suas vidas a seu modo. Lexi, a ex-esposa de Mike, e sua mãe são bem unidas e não vacilam quando precisam tomar alguma posição diante das armadilhas do inquilino. Leondrina administra seu negócio clandestino junto com June e conquistam o respeito dos demais moradores do bairro. Porém, com a garota Strawberry é diferente. E é discrepante como o filme desenvolve a figura dessa menina comparado às outras mulheres do longa. Indo do princípio, vamos focar um pouco na construção dessa figura. Conhecida como inocente sexy, ela se enquadra no estereótipo da Born Sexy Yesterday. Você pode não ter notado, mas essa classificação é muito usada na indústria cinematográfica. Ela consiste na personagem feminina ingênua e boba, com mentalidade de criança, mas com corpo sensual. Ela recebe ajuda de um protagonista homem e que a acompanha na descoberta de algo que ela não conhece. Além destes traços, a inocente sexy pode ter também algum tipo de personalidade especial, como, por exemplo, saber lutar muito bem. A adesão por usar este estereótipo nos filmes só valoriza a visão superficial e puritana das jovens virgens, mais conhecidas aqui no Brasil pelo termo de novinha. O problema desse perfil é que eles abrem espaço para um tipo de caracterização feminina que apenas sexualiza a imagem das jovens e reforça um olhar fetichista e machista no cinema. Algo que poderia já ter sido abolido em produções artísticas e culturais que dão corpo aos aspectos identitários dessas pessoas. É algo que precisa de um revisamento urgente, seja na nossa experiência com o cinema contemporâneo ou revendo filmes de épocas anteriores a esse período. Mas voltando à personagem Strawberry, cujo nome se assemelha a de uma estrela pornô, conforme mencionado no filme, notamos que a garota não tem qualquer função dentro da narrativa. Ela opera somente como uma falsa conquista do protagonista e também é um símbolo sexual para o público masculino. As cenas de sexo em que os personagens interagem ficam apenas numa perspectiva fetichista do olhar heterossexual. Tudo nos leva à ideia boba de projeção adolescente do jovem que pode entrar em contato com o filme pelo estímulo que essas sequências podem provocar. Pensando aqui no elemento das projeções do espectador com o personagem. Analisando por esse ponto, Red Rocket me decepcionou em sua abordagem, pois a mensagem final é dúbia.
O longa acaba se atomizando dentro do seu protagonista e, consequentemente, do tom tóxico que ele carrega, sem contrapor com excessos e inconsequências que ele mesmo gera para si e para os demais à sua volta. Além disso, a constante adesão ao estereótipo para compor uma mulher na tela só me faz ter mais atenção para a composição do feminino nas produções cinematográficas em geral, uma vez que, mesmo diante de filmes independentes e com abordagens alternativas, essas composições pouco originais ainda continuam sendo uma fatia considerável nas decisões finais que os realizadores tomam para si. Porém, esta é uma composição que, no fim, se revela apenas como uma maneira preguiçosa de ilustrar o universo e o olhar feminino no enquadramento da tela do cinema. E o feminino exige muito mais que isso.